Olá, meus queridos. É com muita alegria que a gente dá continuidade à nossa aula. Quero que vocês peguem o livro de português, abram na página 60 e 61. Bom, que nós iremos trabalhar aqui agora. É uma brincadeira muito legal, tá? Fiquem tranquilos. Mamão com açúcar, como tia gosta de brincar. Então, aqui nós temos alguns encontros consonantais e dígrafos também, tá? Nesse painel. O professor segura um painel e nesse painel tem aqui, né? Encontros consonantais e dígrafos. Bom, essas sílabazinhas aqui, nós iremos colocar aqui para formar palavras, tá? Aí você vai escolher uma dessas que seja, né, que caiba no que tá pedindo aqui e vocês irão formar palavras, tá bom? Então tá, divirtam-se com essa brincadeira. Saindo da página 60 e 61, abram na página 64 a 68, tá certo? Então, vamos passar para a página 64. Bom, amores, aqui, tá? Vocês podem estar acompanhando com o livrinho de vocês. Conta a história, né, do surgimento das estrelas, tá? E tem o título assim, né? As estrelas nos olhos dos meninos. Por que as estrelas nos olhos dos meninos, né? A gente fica a perguntar. Então, pois bem, aqui é uma história indígena e aqui vai contar, gente. Vai narrar, na verdade não, contar realmente a história de como surgiu as estrelas. Bom, a noite era muito escura e aquele grupo indígena gostava de quê? Se reunir para contar histórias, contar casos. Enfim, e aí eles se reuniram, era aquela coisa, né? Comiam peixe assado, comiam ovos de tartarugas, era uma festa. E tudo muito escuro, só ouviu os barulhos, os sonzinhos do quê? Dos pássaros, dos bichos à noite, tá? Das corujas, das onças, enfim. De repente, né? Eles compartilhavam tudo, era aquela harmonia. Logo, as mulheres, uma certa noite, perceberam o seguinte: os ovos de tartaruga sumiram. Alguém roubou. E daí, no momento, elas disseram, não, vamos ver. Noites seguintes, roubaram de novo os ovos de tartaruga. Que, gente, não, roubou a primeira. Segunda vez, não, vamos investigar. Terceira noite, roubaram esses ovos de novo. E noites seguintes foram acontecendo os roubos. As mulheres deram que não, nós vamos investigar. E aí juntou todas elas, foram atrás, né, para saber o que estava acontecendo. Olha, gente, sabe o que descobriu? Os meninos estavam o quê? Pegando os ovos e comendo em outro lugar, né? As mulheres viram aquele fogaréu lá, disse, não, olha só, eles estão trazendo para cá os ovos de tartaruga e comendo. Mas por que eles estavam levando? Para não dividir. Gente, olha que os meninos, né? Danadinhos, né? Então, não queriam dividir com ninguém e foram comer os ovos sozinhos, lá, ó, bem distante de todo mundo. As mulheres, quando viram aquilo, saíram correndo atrás dos meninos, proferindo tantas palavras com esses meninos. Olhe, eu vou dar castigo severo a vocês. Os meninos correndo, correndo, correndo. E os meninos querendo fugir dessas mulheres. Os meninos gritaram, pediram, beija-flor, marra uma corda até o firmamento. E aí o beija-flor correu, marrou uma corda até o firmamento. Esses meninos conseguiram pegar essa corda e aí, ó, subiram. De repente, gente, as mulheres não contaram conversa também, pegaram nessa corda, subiram. Quando os meninos perceberam que as mulheres iam alcançar ele, cortaram a corda. As mulheres no chão, né, caíram e aí se transformaram em animais. Os meninos ficaram o quê? Presos lá no céu. Não podia descer, né? O castigo deles é o quê? Ficar com os olhos fixos para a terra, tá bom?
E aí, conta-se que veio o quê? O surgimento das estrelas, tá? As noites deixaram de ser o quê? Escuras. Porque o que brilhava lá de cima? Os olhos dos meninos, tá bom? É uma história rapidinha aqui que tia tá, né, contando, na verdade, sintetizando o texto. Mas leia, né? Leia a história. Então, vamos lá. Vamos agora fazer a interpretação textual. Um pouco de conversa, tá? Isso aí a gente vai refletir, leia o texto para depois responder. Bom, primeira questão. Converse com os colegas. Letra A. Explique o significado do título As Estrelas nos Olhos dos Meninos. Vocês vão dizer, tá? Letra B. O que aconteceria com os meninos se as mulheres os alcançassem? Você vai dizer. Letra C. O que os meninos fizeram? Letra D. Por que eles fizeram isso? E na letra E, você conhece outro mito que explique o surgimento de um elemento da natureza? Se sim, coloca e conta que só diz assim, história tal, né? Que conheceu. Compreensão. Vamos lá. O mito é uma narrativa que procura explicar os acontecimentos da vida, os fatos históricos, o surgimento dos seres e das coisas. Na segunda questão, ele diz assim: os bororós explicam o surgimento das estrelas por meio de quê? É conhecimento científico ou crença do seu povo? Vocês vão marcar a alternativa correta. Na terceira questão, numere os acontecimentos na sequência correta. Vocês vão enumerar quais foram os primeiros acontecimentos, certo? Em suas sequências, colocando qual foi o acontecimento 2, 3, 4, enfim. Até o 7, tá? Vai até 7 acontecimentos, tá certo? Que chega ao último. Na quarta questão, tem assim, releia. Vocês vão reler esse trecho do texto, tá? E vão responder a seguinte pergunta aí, ó. 2 palavras nesse trecho justificam a criação do mito. Quais são elas? Vocês irão dizer quais são, tá bom? Quinta questão. Leia esta frase observando as ações nela descritas. Bom, os meninos fugiram subindo por um cipó em direção ao céu. Letra A. Qual é a causa dessas ações? Vocês vão dizer. Letra B. Qual é a consequência dessas ações? Vocês também irão dizer. De olho na linguagem. Olha só. Sexta questão. Nesse trecho, o que significa a expressão tirar a limpo? Marque a resposta correta. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo e as mulheres resolveram tirar a limpo esses sumiços estranhos. Bom, esclarecer, limpar, retirar. Qual é a palavra que cabe aqui? Você vai marcar o X, tá? Na sétima questão. Circule a palavra que tem sentido semelhante à da palavra destacada. Vamos lá. A palavra destacada aí é sorrateiramente, tá? Sorrateiramente. Então, escondidas atrás de uns arbustos, elas observaram os meninos roubarem os ovos e saíram sorrateiramente para o mato. Por que as personagens agiram assim? Vocês vão dizer por quê. Oitava questão. Releia este trecho. Numa noite, as mulheres descobriram que os ovos de tartaruga que tinha colhido havia desaparecido. Letra B. Noutra noite, a história se repetiu. Letra C. Algumas noites depois, o roubo aconteceu de novo. Que informação as expressões em destaque dão ao leitor? Vocês vão dizer, tá? Na nona questão, leia este trecho de outro mito. Então, aqui nós temos outro mito. Vocês irão ler esse trecho e irão responder. O que você imagina que esse mito procura explicar?
Vocês vão ler o mito e vão dizer o que é que ele realmente procura explicar. Na letra B, que pistas o texto lhe deu para pensar assim? Aí você vai dizer. E na letra C, o que você observa de comum entre esse mito e as estrelas dos olhos dos meninos? Aí vocês vão, as estrelas nos olhos dos meninos, aí vocês vão dizer, tá bom? Gente, por hoje é só um beijo da tia Sil. Até a próxima aula.